A equipe econômica do governo Temer passou o final de semana reunida. De consumir menor. Essa pressão, ela sendo retirada, ela reduz a necessidade de preço da inflação de estarem subindo. Então o mercado ele sobe preços em função da demanda estar aquecida. Com a demanda mais baixa, né, os preços caem. Outro fator também é que a questão de custos, né, que o Brasil também sempre teve bastante, bem mais alto. Falamos de energia elétrica, falamos de impostos. São todos aqueles valores que o industrial, o empresário, ele precisa colocar na sua planilha de custos, que vai refletir na onde? Nos preços. Para o ano que vem, a estimativa da inflação foi ajustada de 5,04% para 5%. Essa foi a terceira redução consecutiva. Para o ano que vem, a perspectiva é de que continue caindo. Deverá chegar em torno de 5,5% a 6%. Né? Se ocorrer alguma coisa muito diferente, talvez a inflação chegue ao teto da meta, que é 6,5%. Mas a perspectiva é essa. O economista afirma ainda que a queda da inflação deve contribuir para a recuperação da economia brasileira. Quando você pensa em inflação e em redução, isso é importante porque permite ao consumidor fazer análises de longo prazo. Permite ao empresário também fazer investimentos de longo prazo, porque a inflação ela não faz bem para ninguém. A inflação mais baixa, com certeza, permitirá que pessoas façam investimentos novos, façam novos consumos, porque a perspectiva é que com a inflação mais baixa também caiam os juros, né? E isso tudo vai refletir na vontade das pessoas poderem consumir um pouco mais. Pois é, a inflação tem reduzido e com isso muitos produtos ficam mais acessíveis para todos nós. E a gente precisa saber usar isso, né? O produto que cai, faz ali um estoquezinho e tal. A gente tem que trabalhar bem essas questões e principalmente no supermercado. Bom, a gente muda de assunto e fala agora que uma reunião foi realizada nesse fim de semana para discutir propostas que podem aliviar a dívida dos estados. O presidente Michel Temer, os presidentes do Senado, Renan Calheiros, da Câmara, Rodrigo Maia, e também do Tribunal de Contas da União, Haroldo Cedras, estiveram reunidos nesse fim de semana e trataram de medidas que podem ser votadas no Congresso para avançar na solução da crise de estados e municípios. A principal preocupação é com a securitização da dívida ativa que é proposta pelo ministro Henrique Meirelles. Essa proposta pode aliviar as contas, principalmente do Rio de Janeiro, que está numa situação mais emergencial. Existe um debate jurídico se essa medida pode ser considerada uma operação de crédito. Afinal, foi justamente uma medida de operação de crédito que sustentou o impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff. Outra possibilidade que está sendo discutida para garantir que entre dinheiro nos cofres estaduais é que o governo do Rio tome empréstimos junto a bancos privados internacionais. Como garantia de pagamento, o governo pode usar as receitas futuras provenientes da exploração de petróleo. Quanto mais jovem, mais tempo a pessoa passa conectada na internet. É o que mostra uma pesquisa que analisou o comportamento virtual da chamada Geração Z, a geração dos nascidos entre 1990 e 2010. O estudo, chamado A Verdade sobre os Jovens, é da empresa McDan, uma empresa mundial de serviços de marketing direto e digital. Acompanhe. Cabeças baixas e olhos entretidos nas telas dos smartphones. Esta cena é cada vez mais comum em todos os ambientes e horários, até mesmo no almoço. Hoje você não vive sem mais, né? Não tem como. É o tempo todo, todo momento, estão te chamando, estão te procurando e você precisa estar sempre esperto e acompanhando. E quanto mais jovem for a pessoa, maior o tempo conectado. É isso que mostra uma pesquisa feita em 18 países, inclusive no Brasil. Os que nasceram entre 1990 e 2010 mandam em média 206 mensagens por dia. E tem quem garante que é mais. Mas 7, 8 mil. 8 mil? 7, 8 mil. Por dia? Uhum. E o que eles tanto fazem conectados? Esta garota de 17 anos responde. No Facebook, ficar no Snap, Instagram, essas coisas.
Essa pesquisa também fez um paralelo entre as redes sociais e o mundo animal. O WhatsApp, por exemplo, é o papagaio, que fala sem parar. Já o YouTube é comparado a um mico, o lugar do entretenimento. O Facebook é o elefante, o gigante das redes sociais. Já o Snapchat é comparado a um camaleão, que muda o tempo todo. E esse último é o preferido dos jovens desse zoológico de tecnologia. No WhatsApp você vai ter fofocas, vai falando com todo mundo. No Snap vai mudando todo dia. E no YouTube tudo que você tiver de vídeo de mico vai pra lá, né? Este psicólogo diz que esta geração já cresceu em um mundo conectado e o que eles ainda precisam aprender é uma boa comunicação. O grande desafio que eu vejo é, não só essa geração como as outras, né, o pessoal mais velho, é aprender a lidar com tudo isso de uma maneira assertiva. Saber filtrar, né, os conteúdos, os contatos e sempre lembrar que a gente conversa demais, mas a gente acaba se comunicando mal. Pois é, a moçada fica mesmo muito conectada na internet. A gente precisa saber também usar, né, a internet, mas de fato ela facilita a vida da gente. Os aparelhinhos, né, o nosso celular, nosso smartphone, é uma forma maravilhosa da gente manter contato com o mundo e agilizar o trabalho da gente. Bom, a gente fala agora sobre o tempo. Ângela, é com você. Com o deslocamento de um sistema de alta pressão atmosférica para o Oceano Atlântico, tivemos a presença de um ar menos aquecido, o que manteve a temperatura mais baixa no domingo. Para a semana, devemos ter céu encoberto, mas não irá impedir o sol de aparecer e grande amplitude térmica. São previstos eventos de chuvas fracas e isoladas todos os dias. Vamos ver as temperaturas em algumas cidades. Em Curitiba, o céu deve permanecer nublado, altos índices de umidade no ar e existe previsão de chuva, mínima de 14 e máxima de 21. Em Londrina, o tempo deve fechar a partir da tarde, manhã de nebulosidade e instabilidade, mínima de 16 e máxima de 28. Em Paranavaí, grande amplitude térmica, temperaturas em elevação, nebulosidade variável na parte da manhã e previsão de pancadas de chuvas leves na parte da tarde, mínima de 18 e máxima de 30. O dia começa com temperaturas mais baixas em Cianorte, mínima de 15 e máxima de 28. Nos próximos dias, Maringá deve ter instabilidade, temperaturas altas e previsão de temporais rápidos na parte da tarde. Hoje devemos ter alta nebulosidade, mínima de 17 e máxima de 29. Na terça-feira, céu parcialmente nublado, existe previsão de chuva e ventos moderados na parte da tarde, mínima de 19 e máxima de 32. Quarta-feira, com nebulosidade variável, mínima de 19 e máxima de 32. E não devemos ter muitas mudanças relevantes na quinta-feira, mínima de 19 e máxima de 32. Essa foi a previsão do tempo segundo o CIMEPAR. Ok, Ângela, muito obrigado pelas informações. Está aí para você que acompanha a gente, as informações do tempo, possibilidade de algumas pancadas de chuva, né? Chuvinha leve nesses próximos 2 ou 3 dias. A gente aproveita para dar uma olhadinha lá fora, saber como está o tempo nesse momento, às 7 horas e 15 minutos. Olha só imagens de Maringá nesse momento, a bela cidade e a nossa Maringá nesta manhã. Agora são 7 horas e 15 minutos, começando o dia com o tempo um pouco nublado, né? Parece que o tempo um pouco nublado nesta manhã, tempo um pouco fechado nesta segunda-feira. E existe sim, né, uma possibilidade de chuva para tarde nesta manhã, pelo menos como disse a Ângela, o tempo deve ter aí essa nebulosidade, um tempo um pouco mais fechado, mas ainda há a possibilidade também do sol mostrar um pouquinho a cara. Olha lá, nosso centro da cidade de Maringá. Agora são 7 horas e 16 minutos. A gente dá também uma olhadinha na situação dos aeroportos que atendem a nossa região. Aeroportos de Maringá, Londrina, Curitiba e São Paulo. Aeroporto de Congonhas, em São Paulo. Esses aeroportos estão todos abertos para pousos, decolagens. Apenas o aeroporto de Congonhas, São Paulo, opera com restrições meteorológicas. Agora são 7h16. O presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, mudou o tom sobre a proposta de deportar todos os imigrantes ilegais do país. Durante a campanha, o republicano disse que iria deportar os 11 milhões de imigrantes ilegais que vivem no país. Ontem,
Em entrevista à emissora de televisão CBS, Trump afirmou que serão deportados entre 2 milhões e 3 milhões de imigrantes. Serão deportados ou presos, mas só serão deportados ou presos aqueles que são criminosos e que possuem antecedentes criminais. Numa tentativa de se aproximar da cúpula do Partido Republicano, Donald Trump anunciou Reince Priebus como seu chefe de gabinete. Outro republicano que vai ocupar a função de principal estrategista e conselheiro é Steve Bannon. Ambos são nomes importantes do partido e contar com eles no governo é uma forma de Trump se aproximar da cúpula do partido. Donald Trump ainda disse nesse domingo que está entristecido com as notícias sobre perseguições e intimidações a minorias. Essas perseguições e intimidações aumentaram após a vitória dele nas urnas. Donald Trump pediu o fim desse movimento e afirmou estar triste que a vitória dele esteja causando problemas para as minorias. E daqui a pouco você acompanha as informações sobre a forte presença das mulheres no campo. A gente volta já. A Executive Air está pronta para atender às suas necessidades com transporte aéreo executivo e transporte de cargas com mais segurança e rapidez. Além de UTI aérea com atendimento 24 horas em todo o território nacional e países do Mercosul. Ligue 32 25 6000 ou 91 11 2000 e tenha sua necessidade atendida. Executive Air, a qualquer hora, em qualquer lugar. Aí galera, você já conhece o novo ensino médio? Essa proposta que tá todo mundo comentando por aí. Sabia que ela foi baseada nas experiências de vários países? Países que tratam a educação como prioridade. E que ela vai deixar o aprendizado muito mais estimulante e compatível com a realidade dos jovens de hoje? Pois é, agora além de aprender o conteúdo obrigatório, essencial para a formação de todos, e que será definido pela Base Nacional Comum Curricular, já em discussão. Eu vou ter liberdade de escolher entre 4 áreas do conhecimento para me aprofundar, tudo de acordo com a minha vocação e com o que eu quero para a minha vida. E para quem prefere terminar o ensino já preparado para começar a trabalhar, poderá optar por uma formação técnica profissional, com aulas teóricas e práticas. Acesse o site, participe das discussões. Agora é você quem decide o seu futuro. Ministério da Educação, Governo Federal, Ordem e Progresso. A gente vê saúde em tudo. A gente vê saúde na prevenção. A gente vê saúde no esporte. É por isso que o Santa Rita Saúde é o plano ideal para quem quer ter uma vida melhor, com atendimento nacional em urgência e emergência e centros médicos próprios. Compare e faça a portabilidade de qualquer outro plano para o Santa Rita Saúde sem carências já cumpridas. Ligue agora mesmo. 3028 2000. Santa Rita Saúde, o plano para uma vida melhor. Com Ponto com News, nesta manhã de segunda-feira, 14 de novembro. Você que está chegando agora, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Até às 8 da manhã nós vamos juntos e daqui a pouquinho um papo com Caroline Miguel. Nós vamos falar sobre alguns transtornos de alimentação. Você vai entender esse assunto dentro de instantes. Ainda hoje a gente fala sobre o direito do consumidor. Investigadores da Polícia Federal acreditam que a quadrilha que fraudou o Enem tenha conseguido com antecedência o gabarito de algumas provas. O inquérito ainda não foi concluído, mas são fortes os indícios de que as questões foram vazadas antes do exame. As investigações continuam sendo realizadas. A Polícia Federal ainda não sabe como a quadrilha teve acesso ao gabarito antes do início da prova. Agora são 7 horas e 21 minutos, 7h21. Descomplicar a disciplina de física com aulas práticas de robótica. Isso algumas escolas já fazem.
Mas tem um colégio que usa nos projetos materiais recicláveis, o que torna a iniciativa ainda mais acessível. E os resultados são bastante interessantes. Acompanhe. Um robô que se move apenas pela vibração de um pequeno motor retirado de um controle de videogame velho. Este carrinho aqui roda com a ajuda de uma roldana feita de papelão e elástico. Já este outro modelo é impulsionado por uma hélice feita de EVA e pote de sorvete. As criações são dos alunos do 9º ano e do ensino médio desta escola estadual de Curitiba. Há 7 anos, a instituição oferece aos estudantes o projeto de robótica. Aqui, no laboratório, aprender física e matemática fica bem mais divertido. Esse aqui é o modelo inicial, o primeiro carrinho que os alunos aprendem a fazer aqui no curso de robótica. Ele é basicamente simples, a gente vê aqui palito de picolé, aqui é macarrão de piscina e um elástico. Vamos ver como é que funciona o movimento dele. Básico, né? Puxou o elástico, ele se movimenta. Agora, professor Eduardo, a partir desse movimento, dá para aprender alguma coisa com relação à física? Tá, muitos conceitos a gente consegue aplicar. A gente pode trabalhar com a questão do equilíbrio, a questão da tração, a questão principalmente da conservação de energia, já que para ter um movimento precisa ter uma energia sendo transformada. A proposta do projeto é popularizar a robótica. Aqui só se compram as pilhas. O resto é material reaproveitado. Alguns kits prontos, utilizados em outras instituições, chegam a custar R$3.000. A tese de mestrado do Lucas trata exatamente disto. A gente está unindo duas coisas, a robótica com materiais recicláveis. Quando você utiliza materiais recicláveis, a gente tem dois viés. Primeiro, que a gente está ajudando a natureza, está retirando os materiais recicláveis. E segundo, a gente barateia o custo. Barateando o custo, fica acessível a todas as escolas. O próximo passo da turma é automatizar os carrinhos, ou seja, instalar chips programados no computador que sejam capazes de fazer os veículos obedecerem a comandos e se movimentarem sozinhos. O projeto do Gabriel está quase pronto. Esse ano a gente pegou um carrinho e fizemos ele dar mais ou menos uma volta. A gente consegue fazer ele andar em um quadrado. Matheus passou pelo projeto de robótica em 2013 e hoje estuda engenharia de controle e automação. Eu escolhi cursar esse curso justamente pelo projeto que a gente desenvolveu aqui no colégio. Com isso eu fui descobrindo mais esse mundo da eletrônica e dos projetos mecatrônicos, então eu optei por cursar essa faculdade. Hoje, dia 14 de novembro, é Dia Mundial da Diabetes. O dia tem como objetivo chamar a atenção para a doença. Diabetes é uma das doenças que mais tem aumentado sua incidência em todo o mundo. Fatores como estresse e a obesidade têm sido determinantes para o expressivo crescimento do número de pacientes diabéticos. Segundo a Organização Mundial de Saúde, o número de pacientes passou de 108 milhões em 1980 para 422 milhões em 2014. No Brasil, a doença também se espalha. Já são mais de 16 milhões de brasileiros adultos com diabetes. A doença mata 72 mil pessoas por ano no país. A doença tem um desenvolvimento silencioso e, por isso, muitas vezes não é diagnosticada. Agora são 7 horas e 25 minutos e depois de muitos anos dedicados apenas aos afazeres domésticos e à criação dos filhos, aos poucos as mulheres têm conquistado papel de importância e de liderança no agronegócio. Você acompanha agora na reportagem. Muito mais do que esposas, mães ou filhas, hoje elas são agrônomas, produtoras, empreendedoras e tudo o que quiserem. Entre diversos segmentos, elas provam cada vez mais que o campo também é lugar de mulher. Segundo os últimos dados do IBGE, a mulher do campo se tornou responsável por mais da metade da sua renda familiar e o seu papel é fundamental no agronegócio. A Jussana é empresária e tem ensinado outras mulheres a abrirem seus negócios. Ela acredita que a persistência feminina é uma das características-chave para que muitas mulheres se tornem empreendedoras. Mas primeiro é preciso ter coragem. Acreditar no potencial que cada uma tem. Acreditar que elas são capazes de transformar o meio rural e ajudar as suas famílias a continuarem no meio rural. Hoje nós temos um setor que
apresenta saldos positivos a nível de Brasil. E a mulher, ela é detalhista, a mulher, ela participa, ela observa muitas vezes aquilo que os homens não enxergam diretamente. Então, essa parceria é a grandeza da mulher no empreendedorismo. Durante o 8º Encontro das Mulheres Rurais, realizado pelo Sindicato Rural de Maringá, várias delas puderam aprender sobre inovação, gestão e empreendedorismo, ouvindo o exemplo de outras mulheres. Elas estão aqui para obtenção de conhecimento, para que esse conhecimento ele seja compartilhado com as pessoas do seu âmbito familiar e que esse conhecimento possa reverter em bons resultados. A Albertina é a prova de que uma boa ideia e força de vontade são capazes de mudar a vida de uma família. Segundo ela, depois de trabalhar com grão junto do marido, viu a oportunidade de diversificar com a produção de mel e ainda aumentar a renda familiar. Se você fica no seu mundinho, você não consegue. Então, graças a Deus, assim, eu fui. E tem que ter muita persistência, porque existem problemas também, né? E a gente conseguiu solucionar todos os problemas. E hoje, graças a Deus, minha floresta está indo muito bem. Muito bem, são as mulheres no campo. E a Emater vai instalar cerca de 40 equipamentos para identificar a entrada do fungo causador da ferrugem da soja em propriedades de sojicultores do norte e noroeste do Paraná. A instalação vai ser feita até meados deste mês de novembro. Os equipamentos têm a capacidade de coletar os esporos do fungo causador da doença e, com isso, gerar informação de alerta aos produtores e técnicos. A iniciativa é importante porque vai ajudar o produtor a diminuir o número de aplicações com fungicidas e economizar até R$ 300 por hectare. Um estudo realizado pelo INEP revelou que o professor recebe até 39% a menos que um profissional que atua em outras áreas, mas que possui o mesmo grau de escolaridade. A conta considera uma jornada semanal de 40 horas. Em números absolutos, um professor brasileiro ganha em média R$ 2.613. Um profissional com a mesma escolaridade recebe em média R$ 4.270. A gente vai agora para o intervalo. Daqui a pouquinho tem mais informações para você. A gente vai falar sobre qualidade de vida, vamos falar sobre os transtornos alimentares. Continue com a gente, este é o Ponto com News aqui pela TV Maringá. A Executive Air está pronta para atender às suas necessidades com transporte aéreo executivo e transporte de cargas com mais segurança e rapidez. Além de UTI aérea com atendimento 24 horas em todo o território nacional e países do Mercosul. Ligue 32 25 6000 ou 91 11 2000 e tenha sua necessidade atendida. Executive Air, a qualquer hora, em qualquer lugar. O que cabe em um dia? Perder a barriga? Não cabe. 30 minutos de esteira? Cabe. Aprender japonês? Não cabe. A usar os pauzinhos? Isso cabe. Discutir a relação? Melhor não, né? Virar um mago da bolsa? Contar os buracos da rua? Ver todas as peças em cartaz? Não cabe. Mas ler tudo o que interessa, de todos os assuntos, de um jeito rápido e moderno, sem sair do seu caminho? Cabe. É só ler o Metro. Informação que cabe no seu dia. Agora em Maringá. A gente vê saúde em tudo. A gente vê saúde na prevenção. A gente vê saúde no esporte. É por isso que o Santa Rita Saúde é o plano ideal para quem quer ter uma vida melhor, com atendimento nacional em urgência e emergência e centros médicos próprios. Compare e faça a portabilidade de qualquer outro plano para o Santa Rita Saúde sem carências já cumpridas. Ligue agora mesmo. 3028 2000. Santa Rita Saúde, o plano para uma vida melhor. Band Shop, o seu guia de compras.
Tá cansado de anunciar o seu produto e não ter o resultado que você tanto esperava? Programa Band Shop diariamente aqui na TV Maringá, canal 6.1 agora em HD, uma excelente opção para aumentar os seus resultados. Programa Band Shop, o seu guia de compras é só aqui na TV Maringá. Então, ó, vem pra cá! Band Shop, oferecimento Localiza Seminovos, 0800 200 2000. Nós estamos de volta para falar sobre qualidade de vida. A Caroline Miguel com a gente mais uma vez. Carol, seja bem-vinda. Bom dia. Bom dia, Ronaldo. Bom dia a todos. A gente vai falar hoje sobre alguns transtornos alimentares, mas eu acho que primeiro é importante entender o que são transtornos alimentares. O que isso significa? Esse termo, ele aponta para o quê, Carol? Super importante esse tema, tendo em vista hoje o mundo em que a gente vive, né? Um mundo onde esse tema, na verdade, está virando uma epidemia já. Então, o tamanho da importância. Por quê? O que é o transtorno alimentar? Na verdade, a gente pode resumir de forma bem simples para que todos entendam. É um desvio do comportamento alimentar. Daquilo que poderia ser considerado como normal. Exatamente. O que é esse desvio? Exatamente, é o desvio do padrão alimentar. Ele pode levar ou ao emagrecimento excessivo, que é um extremo, ou ao outro extremo, que é a obesidade. Então, a gente tem duas possibilidades, digamos. O transtorno alimentar pode levar ao emagrecimento. Tem gente que emagrece muito mesmo e tem gente que engorda bastante. Então, a gente tem aí transtornos. São diferentes tipos de transtornos. Diferentes tipos de transtornos. Obviamente, que quando a gente perguntar, você já ouviu falar sobre algum transtorno alimentar? Acho que a pessoa vai pensar um pouquinho, mas o que é? Então, a gente vai explicar dessa forma. Conceitualmente, é um desvio do comportamento alimentar. Quais são os mais conhecidos, né? Então, é a bulimia, dentro do transtorno do emagrecimento, a anorexia, e dentro do transtorno da parte de obesidade, a gente pode caracterizar a obesidade propriamente dito e a compulsão alimentar. Esses são os mais conhecidos. Esses são os transtornos, então, mais comuns. Mais comuns. Dentro de hoje, que nós podemos colocar um culto ao corpo, né? Existem outros termos também chegando, né, dentro da nossa sociedade, como, por exemplo, a vigorexia, que é o culto ao músculo, né, dentro do que a gente está vendo de academia, da atividade física, E né? que tem a ver com a alimentação, porque a pessoa, em virtude do desejo de ter uma musculatura, digamos, muito... a pessoa ficar muito forte, ela se alimenta de maneira inadequada, muitas vezes. Exato, exatamente. Então, assim, hoje, dentro da sociedade brasileira, a gente pode caracterizar diversos transtornos. Conceitualmente, a anorexia e a bulimia, eles conseguem ter conceitos mais fundamentais, mas já existe uma lista muito complexa, né? Existem estudos voltados fortemente para essa área, né? Justamente porque, como eu te falei no começo, é uma epidemia que vai acontecer porque vivemos em uma sociedade de culto ao belo, né? Entre diversos outros fatores, né? Bom, esses transtornos, então, estão diretamente ligados com esse momento que a gente está vivendo. Então, é por isso que talvez 30 anos atrás, e as pessoas um pouco mais velhas que acompanham o nosso jornal nesse momento, podem falar, mas a gente não ouvia falar disso. Então, a gente não falava de transtornos alimentares porque as pessoas sofriam menos com esse tipo de problema. Sofriam menos, mas é importante a gente falar, sofriam. Tá? Se nós formos pesquisar pouquinho... Alguns casos, então, aconteciam de maneira silenciosa. Aconteciam. Vários estudos, eles datam aí na data... Desde o Egito, já aconteciam alguns relatos. Historicamente, se a gente fosse ver, quando foi retirado o espartilho em 25, já começaram a ter um pouco de preocupações. Aí nos anos 50, já começaram a ver, época da Marilyn Monroe, já começou a ver essas preocupações. Então, historicamente, a gente vem vendo, mas não tão falado, claro, porque a sociedade de hoje, ela traz um pouco mais fortemente essa questão. Então, para quem nos escuta, na minha época não havia? Havia, não era tão, claro, com números menores. Isso vem apresentando hoje uma crescente demanda, né, dentro desse tema, claro. Por quê? Porque a sociedade hoje, obviamente, ela é diferente, né, os padrões hoje são diferentes do que há 30 anos atrás, né?
Hoje a gente vive uma sociedade, obviamente, que isso que nós falamos de transtornos alimentares é uma outra coisa importante, ela é ligada entre aspectos genéticos, aspectos socioculturais, ou seja, o que leva uma pessoa com o transtorno comportamental, né? Então, existe o aspecto genético, como a obesidade, a gente já viu, mas existe também a questão sociocultural, né? Que o próprio país, a própria cultura te leva a isso, né? Então, isso, dependendo da cultura que você vive, ela te enraiza mais, ou seja, padrões de beleza, exigência dentro de um mercado de trabalho, a própria cultura do teu povo, aonde é mais metódica, aonde te exige mais, de forma vai criar essa criança, esse adolescente e depois um jovem, né, com esses padrões mais enraizados. Então, por isso que é fortemente hoje mais falado e importante, a tendência é que esse crescimento ele seja grande e é por isso que é alarmante. A gente está falando com a Caroline Miguel sobre os transtornos alimentares e alguns aspectos que a Carol está trazendo para a gente são fundamentais de serem pensados, né? A gente tem uma questão genética que muitas vezes está presente no transtorno alimentar, principalmente quando está voltado para a obesidade, né? Mas as questões socioculturais hoje não podem ser negadas, quer dizer, a própria sociedade se impõe com determinados modelos, com determinados padrões, e isso faz com que a pessoa responda de um jeito, né, aquela imposição que muitas vezes agride o próprio corpo, né? Porque os transtornos alimentares nada mais são do que agressões ao corpo por meio da alimentação. Exatamente, e agressões de forma a ponto que podem levar à morte. É importante isso também nós colocarmos. Porque o transtorno alimentar, ele não pode ser entendido somente como um desvio do padrão, do padrão do alimento, como a gente comentou conceitualmente, mas também, se não tratado, uma complicação e um agressor tão forte para o corpo que ele pode vir levar à morte. Pode. Isso é importante a gente falar. É porque comer demais pode causar uma série de doenças e comer de menos também, né? Também, porque a distorção dentro da pessoa que sofre desse transtorno, ela é tão grande que ela tem uma distorção não só da própria imagem, né, como uma distorção de tudo. Então, ela realmente, dependendo do grau que ela se encontra, a desnutrição em si, o que ela pode trazer? Uma síndrome metabólica, um problema renal, uma doença cardiovascular. Então, assim, isso a gente já tem vários relatos comentados, né, na própria mídia nos últimos anos, de modelos, de pessoas que têm esse transtorno e que tiveram complicações muito graves, né? Tudo bem. Bom, e para você que está acompanhando a gente, nós vamos continuar essa conversa sobre os transtornos alimentares na próxima semana e quero já fazer um convite para que você participe dessas conversas, quem sabe questionando, tirando suas dúvidas a respeito desses assuntos ligados aos transtornos alimentares, mandando sua pergunta para o 9915-2376, 99915-2376, e na próxima semana a gente fala mais especificamente sobre os casos de anorexia e bulimia, que são dois dos transtornos alimentares mais comuns. É isso, né, Carol? Perfeito, isso São mesmo. dois dos transtornos alimentares mais comuns, a anorexia e bulimia, e tem diferenças, né? Tem diferenças importantes e que acometem, eu acredito que quem nos escuta, quem nos vê, importante, porque acometem aquelas classes de adolescentes, né? Então, mães que nos ouvem, avós que estão preocupados, né? É importante tirar todas as dúvidas, eu acho que esse é o momento para que a gente até entenda certinho e consiga conduzir e direcioná-las. E tem a ver também, de novo, né, com essa pressão sociocultural sobre meninas, principalmente meninas, né? Principalmente meninas. Dentro dessa classe, propriamente desse transtorno, acometem os meninos, né, 5%. Então, 95% a gente está falando de meninas. E a gente fala então mais sobre isso na semana que vem. Carol, muito obrigado. Obrigada a você, Ronaldo. Obrigada a todos que nos veem. Essa Caroline Miguel falando com a gente hoje sobre transtornos alimentares. Como disse a Carol, hoje
está cada vez mais presente, né, esse tipo de problema, mas a Carol lembrou que historicamente as pessoas sofrem com transtornos alimentares. Talvez no passado não se falava tanto sobre isso, mas muita gente já sofria com esse tipo de problema. Aqui a gente tem também agora novos casos, novos tipos de transtornos, né? Como disse a Carol, entre os transtornos mais contemporâneos, a vigorexia, que a gente também vai falar nessa série de conversas aqui sobre os transtornos alimentares. Nós vamos agora para o intervalo, daqui a pouquinho a gente volta, tem mais informações para você, a gente vai trazer notícias direto de Curitiba sobre a política, a gente vai falar também sobre o direito do consumidor, um papo bastante interessante com o Dr. Rodrigo Valente, tudo isso para você em mais alguns instantes. Continue com a gente aqui no Ponto Com News. A Executive Air está pronta para atender às suas necessidades com transporte aéreo executivo e transporte de cargas com mais segurança e rapidez. Além de UTI aérea com atendimento 24 horas em todo o território nacional e países do Mercosul. Ligue 32 25 6000 ou 91 11 2000 e tenha sua necessidade atendida. Executive Air, a qualquer hora, em qualquer lugar. Quer ficar bem informado, rapidinho e de onde você estiver? No computador ou no celular. Nas redes sociais, Twitter e WhatsApp. Com a credibilidade do jornal, as imagens da TV, a mobilidade do rádio e a agilidade da internet. Bastidores da política, eleições municipais e os destaques do noticiário. E os lances do esporte, vídeos curiosos e tudo que está bombando na web. Aqui você escolhe o que quer ver e participa da notícia. Paranaportal.com.br, a nova cara da notícia online. A gente vê saúde em tudo. A gente vê saúde na prevenção. A gente vê saúde no esporte. É por isso que o Santa Rita Saúde é o plano ideal para quem quer ter uma vida melhor, com atendimento nacional em urgência e emergência e centros médicos próprios. Compare e faça a portabilidade de qualquer outro plano para o Santa Rita Saúde sem carências já cumpridas. Ligue agora mesmo. 3028 2000. Santa Rita Saúde, o plano para uma vida melhor. Estamos de volta com o Ponto Com News. Agradecemos você que nos acompanha todos os dias de 7 a 8 da manhã aqui na Band Maringá. Daqui a pouquinho você confere a nossa coluna sobre direito do consumidor com o advogado Rodrigo Valente. Mas antes, o Ronaldo traz as informações do esporte para a gente. Ok, Ângela, e a gente fala um pouquinho de esporte, a gente começa falando da Fórmula 1. Ontem, Lewis Hamilton venceu o Grande Prêmio de Interlagos de Fórmula 1 de ponta a ponta e adiou a decisão do título da categoria para o Grande Prêmio de Abu Dhabi daqui a 2 semanas. Agora o inglês diminuiu a diferença para Nico Rosberg em 12 pontos. Outro destaque da Fórmula 1 foi Felipe Massa, que rodou sua Williams e deixou o último Grande Prêmio do Brasil na volta 48. Ele que se despede do Brasil, se despede não apenas do Brasil, mas da Fórmula 1. Sob muita chuva, o piloto não conseguiu segurar o carro, que escapou da pista, acabou rodando. O brasileiro não teve condições de continuar na disputa. O piloto da Williams saiu do carro e em seguida acenou para a torcida, andou ali pelo autódromo com a bandeira do Brasil nas mãos, chorando bastante, e todo o caminho para o retorno para o boxe foi feito com a bandeira do Brasil. A torcida aplaudiu o piloto brasileiro, né, que está encerrando a carreira, ele que está deixando a Fórmula 1. O próximo Grande Prêmio será o último de sua história como piloto de Fórmula 1. Bom, a gente também nesse fim de semana teve futebol, mas teve futebol na Europa, em alguns países, porque a gente está tendo aí as eliminatórias para a Copa do Mundo de 2018. E já que estamos falando de eliminatórias, aqui também na América do Sul nós temos as eliminatórias e o Brasil volta a jogar amanhã. O Brasil joga contra o Peru. Brasil que vem de 5 vitórias seguidas sob o comando do técnico Tite e vai enfrentar a seleção peruana. Joga fora de casa. Depois, a partir da quarta-feira, a gente tem o retorno do Campeonato Brasileiro.
Na verdade, amanhã, terça-feira, inclusive, teremos um jogo. Teremos Fluminense e Atlético Paranaense. A partida será no Maracanã. E a partir de quarta, aí sim voltam todos os demais jogos do Campeonato Brasileiro. E aí a gente tem Curitiba jogando, tem o Figueirense, tem o Corinthians, tem o Flamengo, tem o São Paulo. São Paulo que, por sinal, joga quinta-feira contra o Grêmio. São algumas boas partidas do Campeonato Brasileiro nesse meio de semana, mas você vai conferir também essas informações ao longo da nossa programação. Amanhã a gente fala mais, na quarta-feira a gente fala mais sobre a rodada do Campeonato Brasileiro. Ângela, com você. E agora você confere as informações do cenário político, direto de Curitiba. Bom dia, Maringá e região. Vamos às notícias do Legislativo. Nesta segunda-feira, a Assembleia permanece fechada em função do recesso do feriado da Proclamação da República. A princípio, o Legislativo abriria, mas não teria sessão. Porém, por meio de uma publicação no Diário Oficial de quarta passada, o Legislativo não abre hoje, mas os funcionários terão que compensar as horas depois. A sessão foi transferida para quinta-feira pela manhã. Na quarta, a sessão será realizada em horário normal e os deputados devem analisar o veto ao projeto que trata das taxas das pequenas centrais hidrelétricas. O líder do governo, o deputado Luiz Cláudio Romanelli, explicou o assunto. Foi vetado porque ele nominava as entidades, não é? Ou seja, ele impunha, na verdade, uma obrigação, não é? Aquilo que deve ser discricionário pelo chefe do Poder Executivo. Aliás, aqui um dos deputados encaminhou uma questão, vocês devem ter ouvido, todos os conselhos do governo federal, todos eles, as composições dos conselhos são regulamentados por decreto. Na quinta-feira, o terceiro veto deve ser votado pelos deputados. Os vetos têm um período de 30 dias para serem apreciados ou trancam a pauta. Por isso é que na ordem do dia existe apenas um item. Por hoje é só, eu fico por aqui. Um bom dia para vocês e uma ótima semana. Essa Franciele Azevedo, direto de Curitiba, trazendo as informações do cenário político. A gente sempre recebe informações direto de Curitiba, lembrando que Curitiba é tudo parado, na verdade, nesse início de semana, né? Não tem sessão hoje, afinal hoje é véspera de feriado. Amanhã, terça-feira, feriado, também não tem sessão. Movimentação em Curitiba começa na quarta-feira. Então a gente vai voltar a receber a Simone, a Franciele, enfim, nossa equipe de Curitiba, só no Jornal de quinta-feira. Bom, a gente tem agora a coluna Direito do Consumidor e a gente recebe o advogado Rodrigo Valente. Doutor Rodrigo, mais uma vez, bem-vindo, bom dia. Bom dia, Ronaldo, bom dia, Maringá, bom dia a toda a região. Débito na conta, o débito automático na conta facilita a vida. Você tem lá a conta telefônica, não precisa se preocupar, já cai direto na conta, né? Você não precisa pegar, levar a fatura. Eu, por exemplo, vez ou outra, acabo esquecendo alguma fatura que tem que pagar diretamente no banco. E quando a gente tem o débito automático, esse tipo de problema não acontece. Mas existem reclamações envolvendo o débito automático, né? Exatamente, Ronaldo. O débito automático é uma facilidade muito grande para o consumidor que hoje em dia, com a vida corrida, não quer perder seu tempo em fila do banco ou até aqueles que têm um pouco de receio ainda de acessar a internet bank para poder fazer os seus pagamentos. Então, o que ele faz? De acordo com o convênio que o fornecedor tem com o banco, ele pode colocar aquela conta para que haja o débito automático, que naquele dia exato ou no primeiro dia útil seguinte à data do vencimento, ou o valor daquela conta será debitado automaticamente de sua conta. Só que isso tem que tomar alguns cuidados, porque pode ser que o valor não seja debitado e você possa ter depois dores de cabeça. Então, precisa ter cuidado, porque muitas vezes as pessoas têm problema e, claro, acabam tendo transtorno com o banco, que nem sempre é uma negociação fácil de ser feita, né? Exatamente. O que o consumidor tem que fazer, então, para ter uma precaução em relação a esse tipo de fornecimento, de débito automático? Ele deve fazer o débito automático e guardar o protocolo do débito, porque a obrigação do consumidor, a partir de então, é ter o dinheiro na conta, seja um dinheiro normal ou dentro do limite, mas que tenha possibilidade de fazer o débito integral daquele valor que está sendo estipulado, porque se passar 1 centavo que seja do valor do limite,
o banco já não vai mais debitar o valor que está na fatura de qualquer tipo de fornecimento. A partir de então, se você não tem esse débito e mesmo tendo limite na sua conta corrente, a responsabilidade ou é do banco ou é do fornecedor, que fizeram alguma coisa errada e é eles que deverão assumir qualquer tipo de juros e multa. O problema, Ronaldo, é que normalmente as pessoas colocam em débito automático e ficam sabendo que teve algum problema só depois que o fornecimento já é interrompido ou você recebe aquelas cartinhas de advertência que o seu serviço será interrompido ou você vai ter o seu nome negativado em razão de inadimplência. Porque a partir do momento que o consumidor coloca aquele débito de forma automática, ele acaba não tendo mais uma preocupação rotineira para fazer o pagamento. Como você mesmo disse, acaba tendo um esquecimento, porque você tem outras preocupações mais importantes no seu dia a dia. De fato, quando a gente coloca um débito automático, a gente de alguma forma descansa daquilo, né? Você não se preocupa com aquilo. Mas como você disse, tem que ter o dinheiro na conta, né? Tem que estar reservado o dinheiro ali, ou a pessoa tem que ter um limite para que o débito seja feito sem nenhum tipo de problema, mas às vezes pode acontecer esse descompasso, né? De faltar o dinheiro, do débito depois não acontecer, e aí a pessoa pode ter prejuízos, né? Perdendo o serviço, né? Cortando o serviço. Bem isso. Por isso que você deve ainda, mesmo com débito automático, verificar de tempos em tempos se aquele valor foi efetivamente debitado na sua conta, porque a partir do momento que você verificar que não houve esse débito, alguma coisa errada tem. E a partir de então, você deve procurar o fornecedor para saber o que aconteceu. E aí você pode repassar que o problema de resolução integral dessa questão, se você tiver o limite, é claro, na conta corrente, deixo bem claro isso, é do fornecedor ou da instituição financeira que por algum motivo não fez o débito automático. Agora é bom lembrar também os consumidores que uma vez com o protocolo do débito automático ativado, com dinheiro em conta para fazer o débito integral, e esse débito não foi feito e você foi negativado ou teve o serviço interrompido, você pode sim ajuizar uma ação de danos morais em razão da falha de prestação que esse serviço teve. Doutor Rodrigo, uma outra questão que envolve o débito automático, e já escutei muitas reclamações nesse sentido, você tem um serviço que está sendo prestado, tipo TV a cabo, né? Você tem ali o serviço de TV a cabo que está sendo debitado na sua conta direitinho, mas aí você, por alguma razão, resolve interromper aquele serviço. Você liga para a operadora de telefonia, para a operadora de TV a cabo e cancela o serviço. Olha, eu preciso cancelar, não tenho mais interesse e tal, e cancela o serviço. E aí, daqui a pouco, você descobre que aquele serviço continua sendo cobrado, né? Na sua conta continua sendo debitado. Eu já ouvi esse relato de pelo menos umas 2 ou 3 pessoas. Isso, você que já inclusive esteve no comando do PROCON aqui de Maringá, de fato acontece? Acontece sim, Ronaldo. O que o consumidor tem que ficar atento a esse tipo de situação é o seguinte: a partir do momento que você interrompe o serviço, pode ser que no mês seguinte haja uma fatura remanescente, ou seja, um valorzinho daquele que tem entre o tempo que você cancelou e o tempo que você já utilizou. Então, algo que proporcional aos dias utilizados. Nesse caso, você tem que ter 2 atenções. Primeiro, anotar o protocolo de cancelamento do serviço com data e hora para você saber exatamente o dia que você encerrou a prestação. E o segundo, que você faça também o cancelamento do débito automático no banco, porque da mesma forma que você faz a ativação desse débito automático e você tem um protocolo de ativação, você também tem que fazer no banco o cancelamento desse débito automático. Então, fique apenas tomando cuidado com esse débito remanescente, pagou o débito remanescente, faça o cancelamento do débito automático, pegue o protocolo também do banco, aí você não vai ter mais nenhum tipo de preocupação em relação a eventuais dívidas em aberto ou cobranças indevidas, porque é muito comum essas empresas de prestações de serviço contínuas de cobrarem questões adicionais que o consumidor não tem que pagar. Esse é um detalhe fundamental, né? Que é muito importante a gente ficar atento, porque nem sempre a gente faz o cancelamento no banco, até porque muitas vezes essa ativação do débito automático não precisa ser feita com um comunicado para o banco. Hoje é muito simples, eu falo por mim,
né? Tem pelo menos uns 2 ou 3 serviços recentes que eu acabei fazendo com débito automático e não precisei ir ao banco, não precisei avisar e estava certinho lá depois no outro mês, debitado na conta. Mas às vezes na hora de cancelar é importante avisar o banco, né? Exatamente. Mesmo que você não faça diretamente ao banco, o banco ele tem esse protocolo de ativação, porque o banco ele não tem como adivinhar também como é que você quer fazer, se é débito automático ou fazer o pagamento direto na fatura. Então, mesmo fazendo de uma forma manual, no site do banco, no site da sua conta corrente, vai ter essa informação de que aquele determinado fornecimento está sim em débito automático. Por isso que é importante você guardar esse documento. Doutor Rodrigo, muito obrigado pelas dicas, pelas orientações mais uma vez. Bom dia e boa semana. Obrigado, Ronaldo. Um bom dia para você, uma boa semana. Falamos com o doutor Rodrigo Valente aqui sobre o consumidor, sobre o direito do consumidor, com dicas muito positivas, muito importantes para que a gente tenha cuidado com o uso, né, do débito automático, um serviço que facilita a vida da gente, mas que pode trazer transtornos. Nós estamos encerrando o Ponto com News, mas eu quero lembrar você que amanhã é feriado, a gente vai estar junto por aqui e amanhã o nosso comentarista de política econômica, Carlos Augusto Ferreira, vai estar com a gente e vai falar um pouco sobre o efeito Donald Trump na economia. A gente vai entender um pouco a respeito desse assunto e você pode inclusive mandar perguntas para o nosso WhatsApp. A gente fica por aqui, obrigado pela sua companhia, obrigado por ter escolhido a TV Maringá. Você fica agora com a coluna Pensando na Vida. Ótimo dia para você. Bom dia! Hoje no Pensando na Vida, vamos falar sobre contentamento. Você se considera uma pessoa contente, feliz e de bem com a vida? O contentamento depende da nossa atitude quanto a tudo que temos. Quem não valoriza o que tem, nunca está satisfeito. Porque na idealização de possuir o que não tem, vive triste e infeliz. E essa é uma das marcas da nossa geração consumista. Somos bombardeados para possuir, comprar o que não precisamos com o dinheiro que não temos para impressionar pessoas. Vivemos em uma geração insatisfeita e triste. Há muitas pessoas com um grande vazio existencial, tentando preenchê-lo com coisas materiais e fortes emoções. Mas quando as emoções passam, aí a tristeza aumenta. O descontentamento produz murmuração, inveja, ingratidão, cobiça e aflição. Precisamos ser contentes com o que temos hoje. Sonhar em crescer e adquirir bens materiais não é ruim por si só. O problema é a atitude gananciosa. Valorizar as coisas antes das pessoas. E assim, mesmo possuindo muito, sentir-se descontente com a vida. É preciso aprender a ser grato por tudo que Deus graciosamente nos dá. O apóstolo Paulo, ele aprendeu isso. Ele afirma, de fato, a grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento, porque nada trouxemos para o mundo e nada podemos levar dele. Tendo sustento e vestuário, estejamos contentes. 1 Timóteo 6, 6-8. Que Deus nos ajude a sermos contentes e a valorizar o ser antes de o ter. Portanto, comece o dia agradecendo. Deus te abençoe. Ponto com News. Oferecimento Executivier, táxi aéreo, a qualquer hora, em qualquer lugar. O que cabe em um dia? Perder a barriga? Não cabe. 30 minutos de esteira?